Olá, esse é o canal Geopoliticando, seja muito bem-vindo e vamos direto ao assunto. Faz um bom tempo que nós não temos tantas situações importantes acontecendo ao mesmo tempo e, por outro lado, aparentemente a mídia parece não estar dando o devido destaque a essas situações, talvez por medo das consequências na economia. As pessoas, enquanto não sabem o que está acontecendo ou enquanto não é dado foco, importância, ou em outras palavras, quando não é impresso pela imprensa uma necessidade de pavor em cima de uma determinada situação, as pessoas não se apavoram, ou seja, nem prestam atenção, né? A notícia sai aqui e ali, mas eles não dão o devido foco. E tem situações bem importantes acontecendo, como essa aqui, por exemplo. Todas elas que nós vamos ver hoje. São, deixa eu ver, mais ou menos 8. Polônia solicita oficialmente armas nucleares dos Estados Unidos. Vocês entendem a magnitude disso? A Rússia disse que se a OTAN chegasse na Ucrânia, ela iria atacar a Ucrânia como de fato acabou fazendo, se ela quisesse entrar na OTAN. Agora você imagine a Polônia solicitando armas nucleares dos Estados Unidos e colocando elas em seu território, que é ao lado, né, da Rússia. Ao lado de Moscou, praticamente. O que vocês acham que isso vai levar a acontecer? Não estou criticando a Polônia, porque eu entendo também o receio da Polônia, eles querem ter algum tipo de capacidade de dissuasão, mas eu penso que os russos, em vislumbrando que isso poderia se tornar real, iriam se antecipar, né? Então, a Polônia, segundo aqui o site Hal Turner Radio Show, né? Disse que a Polônia enviou um pedido oficial a Washington para que as armas nucleares dos Estados Unidos fossem alojadas na Polônia. Nenhuma palavra ainda sobre qualquer necessidade ou desejo dos Estados Unidos de colocarem isso lá. A Rússia alertou anteriormente a Polônia que, se isso fosse levado aos seus países, isso não tornaria a Polônia mais segura. Na verdade, eles disseram que isso apenas tornaria a Polônia um alvo para as armas nucleares russas. Então, parece que a coisa vai se complicando ali. Eu penso que os Estados Unidos, num primeiro momento, não vão nem manifestar interesse de levar isso para lá, porque dar esse tipo de equipamento a mais um país tornaria mais um país um problema de controle, né? Porque a Polônia também não é totalmente alinhada aí com os desejos liberais e globalistas, não. Eles são alinhados com o Ocidente, de uma maneira geral, mas, por exemplo, os costumes morais da Polônia são bem diferentes dos costumes morais da maioria da Europa Ocidental. Então, isso vai de encontro contra os interesses e os pensamentos liberais e globalistas. E será que eles colocariam um equipamento nuclear nas mãos de um povo que se opõe ao liberal globalismo, embora se oponha mais ainda à Rússia? Difícil, acho que não. Comércio completamente interrompido entre Turquia e Israel. Matéria de agora. A Turquia interrompeu todas as exportações e exportações de Israel a partir de quinta-feira, dia 2 de maio. A Bloomberg relatou este desenvolvimento dramático, citando duas autoridades turcas familiarizadas com o assunto. E aí aqui no Infomoney, Israel afirmou que Turquia está quebrando acordos ao interromper o comércio e importos. Então a Bloomberg aqui revelou que a Turquia interrompeu o comércio na quinta, mas o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, alegou que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está quebrando acordos ao bloquear o comércio de importações e exportações israelenses nos portos turcos. O ministro escreveu no X, no antigo Twitter, o seguinte: é assim que um ditador se comporta, desconsiderando os interesses da população turca e de empresários, ignorando acordos internacionais de comércio. Óbvio, né, que isso vai acabar encarecendo alguns produtos dentro da Turquia, afetando interesses empresariais, mas aparentemente Erdogan está mesmo disposto a confrontar Israel nesse momento. Aliás, em vários momentos ele tem se colocado em oposição aí a Israel, né? Então as coisas vão esquentando lá pelo Oriente Médio também, não é só na Ucrânia.
Agora, voltando à questão da Ucrânia, veja só, ataques com mísseis na Rússia teria eliminado dezenas de oficiais da OTAN em reunião em Odessa. Isso aqui, pessoal, eu só vi nesse site, o tal do Al Turner Radio Show. Até procurei aqui, embora confesso que não tenha me empenhado muito na busca, mas assim, numa busca mais superficial e rápida, não encontrei mais nenhum site relatando. Então vamos absorver essa matéria, essa notícia aqui com uma relativa desconfiança, né? Olha só o que eles dizem. Oficiais militares de alto escalão da OTAN foram eliminados ontem à noite, no caso, na quarta-feira, né, por 2 ataques com Iskanders, lançados contra o armazém onde supostamente se reuniam, né? Aqui não diz supostamente. As 2 explosões massivas também destruíram equipamento militar americano recém-chegado destinado ao exército ucraniano. O armazém Novaya Pochta, em Odessa, é visto em chamas na imagem acima após o lançamento. Agora, veja só. Nitidamente aqui nós percebemos que a coisa foi grande. Em segundo lugar, foi em Odessa. Em terceiro lugar, aqui diz que eles consideram que foram muitas elevadas as baixas, o número de pessoas, né, dado o número de ambulâncias e helicópteros da OTAN nas proximidades, aparentemente enviados para evacuar os feridos ou eliminados. Então, pelo fato de ter ambulâncias e helicópteros da OTAN em grande quantidade, eles acham que não era gente pequena realmente que foi alvejada. Obviamente que se esse ataque foi perpetrado, foi para fazer algo significativo nessa guerra, né? Coisa parecida já aconteceu lá em março, quando um ataque russo com míssil também teria atingido um local a 500 metros de onde estava Zelensky e o premier grego. Não sei se eles planejaram acertar o local onde ele estava, ou só mandaram um recado, mas 500 metros é praticamente como se não fosse nada, né? 5 pessoas foram eliminadas e outras ficaram feridas, né? Disse Dmytro Pletenchuk, embora Zelensky nem Mitsotakis tenham ficado feridos. Se foi para acertar, realmente chegou perto isso aí, né? Continuando a situação de Israel, voltando para o Oriente Médio. Colômbia rompe relações diplomáticas com Israel por causa dos ataques em Gaza. Então nós percebemos aí, Turquia agora, Colômbia, nós percebemos aí que está havendo um alinhamento de muitos países, né, por conta das situações que estão acontecendo no mundo. As pessoas, os países estão se posicionando diante daquilo que vem escalando lentamente. As pessoas falam de tratados de paz, liberação de reféns, mas aparentemente as coisas não vão progredindo nesse sentido. E os países se posicionando dessa maneira já vão mais ou menos mostrando em que lado eles lutariam no caso de uma terceira guerra. O presidente da Colômbia disse que planeja romper os laços diplomáticos com Israel devido às relações israelenses. Falando num comício do 1º de maio na Plaza de Bolívar, no centro de Bogotá, Pietro criticou Israel pelo que ele teria chamado de raparigas, rapazes, bebês que teriam sido desmembrados e tal. Aqui diante de vocês, o governo da mudança, o presidente da República, informa que amanhã as relações diplomáticas com o Estado de Israel serão rompidas. Então ele tem uma posição bem clara a respeito de tudo que está acontecendo. Agora isso aqui, corrida do ouro de 170 bilhões de dólares na China desencadeia medo de invasão de Taiwan. Por que esse medo? Porque eles estão percebendo que a China está se livrando de títulos públicos, de dólares, adquirindo ouro, porque ela percebe que talvez ela vá ser isolada do sistema financeiro internacional, SWIFT, e vá precisar de uma moeda alternativa para continuar negociando. E todo mundo aceita ouro, né, pessoal? Então, como eles acham, né, que isso aí é um sinal de que ela está se preparando para não precisar mais do comércio internacional, eles estão imaginando que isso também possa ser um sinal de que ela está prestes realmente a invadir Taiwan. É a conclusão da matéria, né? Eles dizem, Pequim parece estar armazenando ouro após uma onda de compras recorde, na medida que suscitou receios de que a China esteja preparando sua economia para um possível conflito sobre Taiwan, protegendo-a contra potenciais avaliações ocidentais.
Então ela elevou suas reservas para o máximo histórico de 2.262 toneladas, segundo dados do Conselho Mundial do Ouro. Isso aqui é o que eles estimam, né, que possa ter. Então, acho que nenhum país revela de verdade o que tem de fato em ouro, né? Fora aquilo que está nas mãos de civis, ainda tem a questão daquilo que eles muito possivelmente têm escondido e não revelam. Agora esse aqui, ó, TV russa controlada pelo Estado. Se as tropas da OTAN entrarem na Ucrânia, Sarmat, Yars e Avangard atingirão os centros de tomada de decisão da OTAN. Então eles estão avisando, se as tropas da OTAN entrarem, eles vão atacar os países ocidentais onde estão os centros de decisão da OTAN. As ameaças estão cada vez mais claras e, por enquanto, parece que a OTAN não está preocupada com isso. E, por último, a matéria que trata da China. China pode estar se preparando para implantar opção nuclear econômica. A China tem vindo a comprar mercadorias a um ritmo rápido que levou os analistas a questionarem-se em voz alta se Pequim está a preparar-se para escolher a opção nuclear econômica. Eu não sei se vocês lembram, os que são mais antigos aqui lembram quando eu dizia que eu achava que a China estava comprando uma quantidade muito maior de soja, de ferro, de qualquer tipo de mercadoria armazenável daquilo que ela realmente precisaria. Como quando você, como uma pessoa que está se preparando para um evento cataclísmico, e as pessoas fazem isso particularmente, os prepares, nos Estados Unidos são bem conhecidos por isso. As pessoas fazem armazenagem de tudo, de alimentos, de pilhas, de velas, de equipamentos, se preparando para um longo período em que essas mercadorias não podem ser fornecidas. E óbvio que se um país está se preparando para a guerra, ele também faria uma armazenagem de tudo, inclusive de ouro, como nós vimos anteriormente. Então lá atrás, há uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a dizer, olha, será que essa grande quantidade de coisas que a China está comprando não é para armazenamento e futuramente, quando ela estiver com os armazéns abarrotados, ela só vai continuar comprando para consumo e aí o consumo da China pode acabar caindo? Se era isso, o Brasil pode acabar afetado economicamente. Lembrando que o Brasil é importantíssimo numa situação dessa, porque ele é um celeiro ainda de alimentos. Então, a China está a preparar-se para algo importante. Isso parece cada vez mais óbvio a julgar pela acumulação de recursos importantes, diz a matéria. Será que estão preparando uma grande desvalorização única do CNY, a moeda deles? A desvalorização cambial é amplamente descrita como uma opção nuclear pelos economistas devido às graves repercussões globais que poderia desencadear, que é mais ou menos o que os Estados Unidos está fazendo com o dólar, Será que todas as moedas fiduciárias do mundo serão implodidas ao mesmo tempo para que eles implantem a toque de caixa, na marra, as moedas digitais no mundo inteiro? Questão de 1 ano ou 2, estar todo mundo dentro disso? A matéria continua dizendo, ao desvalorizar intencionalmente o yuan, por exemplo, a China poderia aumentar as exportações, tornando seus produtos mais baratos e mais competitivos, mas não sem sérias repercussões, como irritar os parceiros comerciais e agravar a guerra comercial do país com os Estados Unidos. Então, tem mais essa preocupação aí para o Brasil. Pessoal, várias situações diferentes, todas elas preocupantes, mas serve para nós nos mantermos atentos, informados e nos prepararmos sem nenhuma alarde, sem nenhuma loucura, do que nos desesperarmos. O objetivo não é esse. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.